que vocês estão? Tá todo mundo bem? Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui o primeiro cronograma de aula, que aí eu vou conversar com vocês sobre ele. Está todo mundo visualizando? Conseguindo ver uma planilha do Excel? Sim. Olha só, antes de começar, eu precisava pedir desculpa a vocês que na terça-feira, se eu não me engano, eu fiquei sem internet aqui em casa, porque deu problema aqui com a operadora aqui, e eu avisei a turma de Química Inorgânica que tinha aula antes de vocês e acabei esquecendo de avisar vocês. E aí eu peço desculpa, não sei se vocês tentaram entrar aqui, mas eu estava sem internet, aí eu não consegui, o cara só veio aqui à tardinha para acertar, aí ele trocou o modem lá e resolveu o problema, eu acho, né? Até agora está funcionando, vamos ver, tá? Aí eu peço desculpas aí se eu causei algum transtorno aí para vocês. Bom, com esse problema da internet, eu alterei um pouquinho o cronograma, tá? Eu acabei lançando a aula que seria de terça-feira como essa de preparação do trabalho, porque a aula de terça-feira seria essa que a gente daria hoje, vai dar hoje, né? Então, sobre o trabalho de vocês, olha só, a gente vai ter aqui 2 semanas sem aula, tá? Sem aula nenhuma, tá? Sendo que nessas 2 semanas eu estou com previsão de fazer esses fóruns aqui. Aí a minha pergunta são 2. Primeiro, as datas dos fóruns. Eu botei assim, dividido aqui, espaçado, mas eu posso botar no finalzinho, eu não sei. Qual é o objetivo desse fórum? É que tirar dúvida do trabalho. Então, às vezes, vocês estão com alguma dificuldade, é hora de tirar dúvida. Eu queria saber para vocês qual data que vocês acham melhor. Aí eu entraria aqui no sistema aqui e ficaria à disposição dos grupos para tirar as dúvidas. Vocês acham que está bom do jeito que está? Querem alterar a data? O que vocês preferem? Repete, por favor, professor. O objetivo dessas 2 semanas é que vocês preparem os 2 trabalhos que estão, né? Um questionário que tem que fazer e o trabalho escrito lá. Então, o que acontece? Eu disponibilizei aqui 2 datas nessas 2 semanas diferentes para realizar o fórum. O que é o fórum? Tirar dúvida sobre o trabalho. Aí a minha pergunta é, as datas estão boas ou vocês querem, por exemplo, juntar aqui no final? Eu não sei, o que vocês acharem melhor. Esse fórum seria esse momento aqui online que a gente está tendo? Seria um momento online para tirar dúvidas sobre o trabalho, não teria aula. Entendi, para mim tá bom. Aí é só tirar dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, se achar que está bom, encerra, não vai ter nem nada para discutir. Você entendeu? Sim, Rafael tá falando aqui no chat que nas quintas-feiras é melhor para ele. Peraí. Todo mundo concorda de alterar para quinta? Por mim pode ser também. Então vou alterar aqui, tá? Vamos botar aqui na quinta, dia 22 e aqui dia 29. Bom, essa era a primeira coisa que eu precisava falar. O outro é o seguinte, a gente tem um questionário que ainda falta finalizar, que é o dessa matéria, que vem solos, vem lá a parte até agora que a gente não viu. Então, falta esse questionário. A data inicial que estava prevista era dia 27, né? Isso era uma previsão para finalizar. Aí vocês querem alterar essa data? Pode jogar para frente. Sendo que o limite é aqui, tá, gente? Dia 11, tá? Porque dia 13 eu vou usar para tirar dúvidas. Aí vocês que sabem. Quanto mais demorar, e mais demora para fechar a média, né?
Professor, essa aula final aí do dia 13 de maio É só para resolver problema. Não vai ter aula. Entendi. E essa prova final seria... A prova final da disciplina. Seria toda a matéria? Não, isso aí eu vou conversar com vocês ainda sobre o que vai cair. Não vai ser toda a matéria, não. Mas eu espero que ninguém fique, né? Entendi. Pelo amor de Deus, né? Aqui, ó, só com os questionários tira 60 pontos. Né? E aí? Então, aqui, na verdade, essa aula final aqui, ela está reservada para acertar problemas, tirar dúvidas, o que tiver que resolver, né? Ok? Isso aqui eu vou fazer o seguinte, assim que eu fechar aqui com vocês, aula do dia 4. Essa dia 4 aqui, a gente vai retornar, vai ser assim, o que está previsto um dia antes, uma aula antes de entregar os trabalhos, vai estar com previsão aqui de vocês, da gente finalizar os trabalhos. Seria quase um fórum. A aula mesmo, de verdade, finaliza hoje. Entendeu? Sim. Aí eu vou fazer o seguinte, assim que vocês acharem as datas, vocês concordarem com todas essas datas, eu vou pegar, gerar um PDF dessa planilha e disponibilizar lá no AVA, né, deixar lá, para vocês poderem se organizar também, né? Lembrando, gente, olha, as 2 semanas eu deixo livre para preparar o trabalho. Por quê? Quando a gente tem aulas normais, essas semanas são aulas de campo. Era para a gente ir visitar aqui o Monchoara, visitar os picos que são aqui próximos da região. Entendeu? Mas, como a gente não tem aula de campo, entendeu? Então, na outra vez a gente fez uma visita à marmoraria, mas só que não era aqui não, era na Serra, uma grande que tem lá. Ok? Essas visitas vão fazer muita falta. Mas é porque como está previsto, não é tudo junto assim, você entendeu? Na verdade, a gente faz algumas visitas durante o semestre. Só que eu fui jogando para o final, achando que ia voltar as aulas ao normal, né? Aí não voltou. Aí, no final, agora eu falei, não tem mais jeito, né? Aí eu juntei tudo ali, falei, vou deixar para eles fazerem o trabalho. Ok? Sim. Tudo bem. Aí a ideia era essa, a gente, por exemplo, aqui mesmo em Aracruz a gente poderia fazer algumas visitas. Só que, como a gente está nesse período de pandemia, assim, entendeu? Não dá. Porque aqui em Aracruz é mais fácil de conseguir carro, essas coisas, é tudo mais fácil. Mas aí vamos aguardar, tá bom? Quando voltar. Então pode fechar assim, do jeito que está aqui? Por mim, sim. Aí, olha só, eu vou, então, tirar o PDF dessa planilha e disponibilizar lá no ABA para vocês terem noção de quando que vai ter aula mesmo, né, quando eu vou estar disponível aqui para tirar dúvida para vocês. Nada impede de vocês entrarem em contato para tirar dúvidas, tá bom? O objetivo é ter um espaço reservado, né? Beleza, então? Beleza. Bom, então agora a gente vai terminar aquela parte de difração de raio-x, que a gente começou na aula da semana passada, se eu não me engano. Então, essa parte de difração de raio-x, gente, não é uma aula sobre raio-x, né? O que a gente está fazendo é dar uma pincelada para vocês terem a mínima noção como é que faz a interpretação do difratograma, que é o que eu vou falar hoje. Eu vou continuar ali na parte ali explicando da teoria, né? Que a gente viu o vídeo semana passada, e aí depois a gente já entra na parte de interpretação do difratograma.
É lógico que interpretar difratograma, gente, não vai ser numa aulinha de 2 horas que vocês vão aprender, tá? É importante que vocês tenham noção, assim, o que eu vou passar são alguns caminhos, mas tem muita coisa que teria que aprender para interpretar, tá? Tem que conhecer bem sua amostra. Deixa eu botar aqui, então. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunte. Lembrando, como eu vou estar na outra tela, eu não consigo ver o chat, né? Aí, de vez em quando, eu volto para ver, mas às vezes acaba alguém perguntando e eu não enxergando. Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente terminou a aula falando lá, vendo o vídeo, sobre a parte de interpretação mesmo do raio-x, desde a formação do raio-x e parou na parte da lei de Bragg. Então, olha só, vamos só voltar um pouquinho para entender. O raio-x ele é formado como? O raio-x é um fóton de energia, tá? Ou seja, é uma fonte de energia, onde essa fonte de energia ela é gerada quando eu tenho uma aceleração do elétron que se choca com o que a gente chama de do anodo. Eu não lembro se vocês, eu não sei se vocês estão lembrados, como que é feito? É parecido com uma lâmpada, é um bulbo que é parecido com uma lâmpada, e aí eu tenho uma fonte de elétrons de alta intensidade na faixa de kV. kV são 1000 volts. Então, ali, geralmente, fica ali na faixa ali de entre 10, 5.000 volts, chega a 20.000 volts, dependendo do tipo de raio-x. Ok? E aí, esse raio-x, você tem a desaceleração e a aceleração desses elétrons, que ao se chocarem, emite um fóton de energia numa faixa de comprimento de onda e frequência, que é chamado de raio-x. Bom, qual a importância desse raio-x? Né? O que ele tem de especial, tá? Que é utilizado na interpretação das análises? A parte que é especial do raio-x, que diferencia ele, por exemplo, da radiação visível, é o seu comprimento de onda. Por quê? A radiação visível, ele tem os comprimentos de onda do visível, eles vão ter comprimentos na faixa de 400 a 750 nanômetros, né? Que esse aí seria o comprimento da onda. E o raio-x, ele vai ter cerca de 1/10 de nanômetro. Vai depender aí do tipo de raio-x, que dentro da faixa de raio-x há uma variação também desse comprimento de onda, ok? Que aí, lógico, vai levar a novas análises. Mas pensando nessa questão de 1/10 nanômetro, eu estou falando da casa de 1 angstrom, né? Que é justamente a faixa de comprimento de ligação química, ou seja, da ligação entre um átomo e outro. E daí que, quando eu tenho comprimentos de onda, ou seja, quando eu tenho ondas luminosas, cujo comprimento de onda é igual ou menor a esse distanciamento, ocorre um fenômeno que é chamado de difração de raio-x. Beleza até aí? Bom, e a lei de Bragg, o que a lei de Bragg fala? A lei de Bragg, esse Bragg, quando ele trabalhou, ele estabeleceu o seguinte, que quando esses comprimentos de onda chegam a encontrar um cristal, os átomos do cristal, diferente de espécies amorfas, eles estão organizados, tá? Organizados como? A gente já viu isso. Existe tanto um distanciamento igual entre os átomos, ok? Como uma organização num desenho geométrico, que a gente vai voltar a falar rapidinho, mas que a gente chama células de Bravais. Então, o que acontece? Os feixes de raio-x chegam de encontro a esses átomos e eles sofrem um processo de difração. Ao invés de atravessar a amostra, eles vão sofrer um desvio, tá? E nesse processo desse desvio, o feixe vai se difratar, tá?
E quando esses átomos eles estão organizados, ou seja, quando eles são cristalinos, eu vou ter uma coerência dos feixes difratados, ou seja, os feixes de entrada e de saída, no processo de difração, eles vão sair paralelamente uns aos outros. E é graças a esse paralelismo aqui, dos feixes difratados, que só vão ocorrer em amostras cristalinas, porque se não for cristalina, essa distância, ela não existe, não é equidistante. Tá? Então, quando eles ocorrem, eu consigo detectar, eu sei o ângulo de incidência, sei o ângulo de saída desse feixe, e aí eu consigo identificar a posição atômica desses átomos, uns em relação aos outros. Tá? E aí esse processo desse posicionamento atômico, ele vai ser dado justamente pelo que a gente chama da lei de Bragg. O Bragg, né, que fala, que ele é dado por isso aqui, ó. Lambda, que é o comprimento de onda do raio-x. Ok? Lambda é o comprimento de onda do raio-x. Aí vai depender de quê desse comprimento? A fonte. Se a fonte for de cobalto, ele vai ter um comprimento. Então, se a fonte for de cobre, ele vai ter outro, mas todos na casa de Angstrom. Então, o cobre é 1,543, se eu não me engano. O cobalto, 1,718 angstrom. Tem de ferro. O ferro não é muito utilizado porque ocorrem outros fenômenos com o ferro. Aí tem que entender. Tá? Então, eu vou ter aqui esse lambda. Esse N aqui, ele está relacionado ao tipo de raio-x que é formado. Como assim o tipo de raio-x que é formado? Na hora que eu excito o elétron que forma o raio-x, esse elétron ele está normalmente relacionado aos elétrons da primeira camada. A primeira camada, que seria um S2 ou camada K, né, subnível 1S2 ou camada K, a gente tem 2 elétrons lá. Quando eu excito, eu vou excitar o primeiro e o segundo elétron. Então, convencionou se chamar de K-alfa-1 e K-alfa-2. Ok? De acordo com o tipo de elétron que você utiliza, ele vai ter um tipo de intensidade de excitação lá, ou seja, energia envolvida, que aí vai definir esse N. Normalmente esse N é 1. Tá? É a primeira, um elétron é uma excitação de primeira ordem que a gente fala. Mas na equação a gente tem que especificar a toda. 2D, esse D aqui é o quê? É a distância interplanar. O que é distância interplanar? É a distância de um átomo ao outro. Ok? Seno do ângulo de incidência ou de saída, que normalmente é igual a esse ângulo. Ok? É assim que funciona. Então, a partir dessa equação aqui, eu consigo identificar, por exemplo, se eu sei o valor de lambda, o ângulo que ele foi difratado, eu consigo definir o valor de D. Se eu sei o valor de D, eu sei a posição que os átomos estão um em relação ao outro. Sabendo essa posição, eu consigo definir qual é o tipo de arranjo cristalino desses átomos. Por quê? Porque os átomos, se eles estão no arranjo cúbico, ou se eles estão no arranjo hexagonal ou outro qualquer, eles vão ter posicionamentos a serem ocupados um em relação aos outros. Ok? É assim que funciona. Hoje, com os equipamentos, isso aqui não é mais calculado. Isso aqui era feito tudo à mão. Mas hoje não é mais calculado. O equipamento já faz tudo para a gente. Faz esses cálculos. O papel nosso é a partir daí como que você interpreta. Ok? Então, o importante que vocês têm que entender é que existem algumas condições para que ocorra a difração. Primeira delas, o material tem que ser cristalino, porque senão eu não vou ter o paralelismo da difração dos peixes. Segundo, para ocorrer a difração, esses materiais eles têm que ter comprimento de onda igual, ok? O menor, o raio-x tem que ter comprimento de onda igual ou menor da distância interplanar. Daquele D lá, ok? E aí, esse D vai depender o quê? Ó? O que é esse D
no arranjo cúbico? É justamente esse parâmetro A. É a distância interatômica entre dois átomos. Aí lembrando que esse A ele muda porque eu tenho, além do cubo simples, eu vou ter o cúbico de corpo centrado, o cúbico de face centrada. No arranjo, no arranjo tetragonal, ele é um pouquinho diferente o parâmetro C, tá vendo? Aí é uma interpretação a mais que você tem que fazer. No ortorrômbico, eu já tenho os 3 parâmetros diferentes. Então, na hora da difração de raio-x, vai aparecer tudo lá diferenciado. São as interpretações que têm que ser feitas. Tá? Beleza? E, além disso tudo, vem um problema. Tudo que eu falei para vocês funciona muito bem para monocristais. O que são monocristais? São os compostos em que os átomos eles têm somente uma organização. Ele vai ter todos o mesmo alinhamento, distância interplanar, e não tem nenhum outro arranjo. Mas isso, na prática, não ocorre. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando eu falei para vocês, no arranjo cristalino, e falo também lá em inorgânica, que quando eu formo um composto cristalino, ele não cresce um cristal somente. Vários pontos de cristais começam a crescer juntos. Ok? Vai ter aquele que cresce com maior evidência, que vai dar a organização predominante. Mas vão ter outras organizações, outras direções que os cristais crescem. E aí, a partir desses multicristais que estão crescendo, eu gero os materiais que a gente chama de policristais. O que são policristais? São vários cristais que crescem em direções diferentes dentro da mesma estrutura. São formados do mesmo material, só que eles seguem uma direção diferente. Então, aqui nesse desenho, ele mostra, por exemplo, um material policristalino, onde cada cor dessa, ó, todos são o mesmo material, o mesmo tipo de arranjo. Só que cada um deles cresce numa direção. Ó. Esse aqui cresce mais horizontal, esse aqui mais vertical, esse aqui inclinado, tá vendo? Esse inclinado por outro lado, e aí eles vão se sobrepondo. Esses cristais aí, que crescem dessa forma, são chamados de grãos, que a gente viu na parte lá de sólidos. Ok? Então, esses grãos que crescem assim, é comum, tá? Os materiais cristalinos normalmente são policristalinos. Quando eu tenho um monocristal, geralmente é uma amostra muito pequena. Por quê? Porque é normal, tá? Termodinamicamente, ele vai acontecer durante o seu processo de resfriamento, de eu ter vários cristais com direções diferentes. Lembrando, gente, cada cristal desse vai ter uma orientação cristalina. Normalmente, quando são formados do mesmo material, seguem a mesma orientação cristalina. Ou seja, se é cúbico de corpo centrado, todos vão ser cúbico de corpo centrado. Mas eles vão ter direções de crescimento diferentes. E aí vão gerando o que a gente chama de contornos de grãos, que são defeitos que ocorrem na estrutura, a nível atômico. Beleza? Só que pensa bem, na hora que eu passo o feixe de raio-x, se eu tenho direções diferentes, é como se eu tivesse buracos ou degraus na minha estrutura. E aí, lógico, o resultado disso vai me gerar um gráfico diferente. E aí, esses cristais, ó, eles criam defeitos. Ó, tá vendo aqui? Ó, esse está crescendo nessa direção, esse está crescendo em outra direção. Então, vai ter regiões que eu não vou ter átomos acomodando. São defeitos de contornos de grãos. Tá vendo aqui? Aí, o que acontece? Para resolver esse problema, um cientista chamado Debye e o outro Sherry, eles criaram uma técnica onde ele, ao invés de pensar que vai ocorrer a difração de feixes paralelos somente, né, como ocorre no monocristal, eu vou ter aqui uma região
em que ocorra o espalhamento desses feixes, que geram aqui um disco de Scher, onde esses discos vão estar o posicionamento desses átomos. Então, esse cone de difração de raio-x foi estabelecido por eles, tá? E aí, eles foram inicialmente estabelecidos e ficou conhecido, ainda hoje se usa esse nome, de técnica do pó. Tá? Então, a difração de raio-x utilizando a técnica do pó, ele é semelhante ao de policristais. O que é isso? Era como se o material fosse formado de um pó muito fino, compactado. E aí, esse raio-x, quando passa, são vários monocristais, só que fragmentados em pó. Foi assim que eles estabeleceram, e aí, a partir dali ficou fácil analisar. Por quê? Porque aí foi possível deter um gráfico explicando como que funcionava essa difração. Tá? Então, o Debye e o Scher, eles trabalharam isso aí, gente, a gente está falando do início do século XX. De lá para cá, as coisas evoluíram bastante, tá? Mas essa técnica dele ainda é aceita hoje, inclusive, existe um cálculo que a gente chama de tamanho de cristalino. Esse tamanho de cristalito de Debye e Scher é uma técnica que te dá o quê? O tamanho do grão. Ou seja, o tamanho do pó. Por que ele chamou cristalito? Porque a técnica dele era do pó. Cada pequeno grãozinho de pó era um cristal, um cristalito, ou seja, um cristal pequeno. Aí, determinar o tamanho daquele cristal é chamado técnica de Debye e Scher de tamanho de cristalito. Ficou até hoje assim. Ok? Que é uma equação, eu vou mostrar para vocês, que simplificou muito o tamanho. E a vantagem é o seguinte, hoje, com as técnicas de microscopia, a gente consegue visualizar esses cristalitos, ou seja, esses grãos, tá? Consegue definir o seu tamanho pela técnica de microscopia e compara com os resultados da difração de raio-x. E aí a gente vê se os resultados estão coerentes ou não. Ok? Então, é assim que se faz na análise. O resultado de difratograma é isso aqui, ó. Então, eu vou ter um gráfico onde esse eixo Y ele é dado por uma intensidade. O que é intensidade? Ele dá para você o quanto que difratou, ou seja, quanto que de feixes que foram difratados numa determinada direção, ou a gente fala também de um determinado plano cristalino. O que é plano cristalino? Lembra, né, nessa outra figura aqui, que eu tenho o crescimento de um lado e do outro do cristal? Então, o plano cristalino é justamente, ó, aqui seria um plano, aqui o outro plano. Então, seria um plano numa direção, outro plano em outra direção. E cada um desses números aqui, ó, são planos cristalinos em que ocorreram a difração do raio-x. Difração de qual raio-x? Do raio-x de cobre K-alfa. Ou seja, o eletrodo de cobre excitando elétrons da camada K. Ok? Normalmente, esses feixes aqui, a intensidade é dada por unidade de contagem, ou seja, quantos feixes que chegam lá no detector, naquela direção. Por quê? De acordo com cada plano, eu vou ter um ângulo de reflexão diferente. Por isso que o detector ele fica se movendo ao redor da amostra. Aqui na parte inferior, eu tenho esse ângulo aqui. Ó. Ok? Aí, quanto mais intenso, maior a quantidade de feixes que foram difratados. E o que é bonito da técnica? Esses feixes, eles são como se fosse uma espécie de identificação dos átomos daquele cristal, ok? Não é do átomo espécie, daquele cristal, do átomo naquele arranjo cristalino. Então, sempre que se eu tiver um determinado arranjo com aquele átomo, por que o átomo interfere? Porque eu tenho a distância interplanar. Então, eu vou ter um difratograma idêntico. Ah, mas pode acontecer de um mesmo tipo de composto ter difratogramas diferentes? Lógico que pode. Por quê?
porque você pode ter arranjos diferentes do mesmo composto que a gente viu. Além disso, de acordo com o tipo de esforço que o material é submetido, eu vou tendo planos cristalinos orientados de formas diferentes. A dificuldade da técnica é essa, mas é uma técnica muito precisa. Tá? Então, o difratograma, como foi mostrado anteriormente, ele é basicamente uma fonte, tá? Uma fonte, onde essa fonte aqui vai ser a fonte dos raios X. Eu vou ter lá a sequência de filtros para orientar esse feixe, porque na hora que esse feixe de raio X é formado, ele não tem uma direção, ele é espalhado. Então, eu tenho um conjunto que a gente chama de conjunto óptico, que tem o papel de quê? Direcionar esse feixe para um ponto. Qual ponto? O ponto onde a minha amostra está. Aí ele passa por esse ponto. Esse ponto onde minha amostra está, a gente chama de goniômetro. Tá? E ao redor após a amostra, eu vou ter o detector. Aí o detector vai depender do tipo de raio-x, né? Mas tem vários tipos, mas a ideia é o seguinte: esse feixe, ao difratar, ele vai se espalhar, e é importante o seguinte, como eu falei para vocês, vai ter uma mudança de angulação. Então, esse goniômetro e esse detector, eles se movem ao redor da amostra. Eu acho que está... Não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó. Ele fica assim, ó, se mexendo, tá vendo? Ele se move, e à medida que ele vai se movendo, ele vai fazendo a medida. Tá? E aí, de acordo com o tipo de plano, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um plano numa direção, aqui eu tenho um plano em outra direção. Todos são cúbicos, mas os planos são diferentes. É a orientação atômica que vai definir. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Aí o resultado disso aqui, ele vai me gerar ele vai me gerar um feixe com a intensidade, o ângulo, tá? E aí, a partir daqui, eu vou definindo, vou interpretando o meu raio-x e definindo os valores lá referente a cada amostra, tá? Lembrando que toda vez que você for ver um difratograma, sempre vai vir esses números aqui. Esses números são o quê? Esses números são os planos. Que planos? Esses planos aqui, ó. Estes planos. Os planos cristalinos em que aquele policristal se encontra naquele momento. Aí eu vou ter sempre um plano cristalino cuja intensidade é a maior. Aí, esse plano cristalino, cuja intensidade é a maior, a gente fala o seguinte: olha, a amostra tal tem uma direção predominante referente ao plano que tem a maior intensidade. É assim que a gente costuma indicar. Não quer dizer que não existam outros policristais. Eu só estou dizendo que o predominante é aquele que tem maior intensidade. Ok? Aí, esse aqui é do átomo de mobilidênio. Detalhe, se vocês olharem, olha só, nesse peixe aqui, ó, a linha base, eu não sei se vocês acompanham, essa linha mais fininha aqui, tá vendo? Esse difratograma. Aí, esse material, ele está um pouquinho acima da linha base. Já aqui, a linha base é retinha, estão vendo aqui? Qual é a diferença? Quanto mais retinha e mais fino essa linha aqui, ele indica que seu material ele é mais cristalino, tá? E que tem uma direção muito bem definida dos seus planos. Quando eu tenho um alargamento da linha aqui do pico, está havendo a sobreposição. O que é a sobreposição? Quer dizer que eu tenho vários cristais com direções de planos muito próximos que se sobreporam na hora da medida.
porque ali deveriam ser linhas. E quando eu tenho o alargamento da linha base, o que é alargamento da linha base? É quando a minha linha base ela fica mais alta um pouco, isso significa que, possivelmente, aí vai depender também da preparação da amostra, né? Ou o material ele tem alguma coisa amorfa, que não está muito bem orientado sua cristalinidade, ou na hora da preparação da amostra ficou muito espessa a preparação da amostra. Então, são fatores que vão interferindo, que aí tem que ter todo um estudo para entender isso aí. Tá? Mas a ideia é que quanto mais fino o pico, melhor. E a linha base tem que ficar aqui no zero. Se ela está no zero, significa o material totalmente cristalino. Posso continuar? Aí vem, como que você interpreta esse difratograma? Hoje, existem algumas técnicas que estão sendo utilizadas, mais avançadas, né? Existe uma mais antiga, que é a mais fácil, né? Que é aceita, tá? Ela é aceita. E existem técnicas mais avançadas que, lógico, vão dar resultados muito mais precisos, só que são mais complicadas de serem feitas. Então, a mais simples é o processo de indexação. O que é indexar um pico? O que é isso? Você vai ter o seu difratograma que você realizou da amostra. Só que você tem que ter um conhecimento de qual é o tipo de amostra e tem que ter uma noção de qual é como que ela foi preparada. Por quê? Porque isso interfere no difratograma. Tá? Então, essa noção inicial é importantíssima. Como que preparou e quem é a sua amostra. Com isso, você usa o que a gente chama de ficha catalográfica. O que é a ficha catalográfica? Esse nome ficha catalográfica, ele é da época que não existia ainda o computador, que as pessoas tinham essas informações numa ficha onde você tinha que manualmente buscar aquele papel e utilizá-lo. Tá? Posteriormente, hoje a gente usa programa, né, na internet, normalmente é pago, tá? É pago esses programas, onde essas fichas estão lá. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, uma das fichas, que é esse JCPDS. O que é o JCPDS? Existe vários, tá? Existe o América Cristalogar, tá? Existe... são vários. Tem vários bancos de dados. São bancos de dados onde você tem a informação de fração de raio-x de uma infinidade de materiais diferentes. Aí, pegando aqui da JCPDS, por que eu peguei dele? Porque eu tenho esse aqui. Tá? Vem as informações. O que vem a informação nessa ficha? Ela vem aqui o nome e a fórmula do material. Então, no caso aqui, é o óxido de alumínio. Percebe que aparece um alfa aqui? Por quê? Porque esse óxido existe. O alfa, o beta, o gama, cada um desses são fases cristalinas diferentes para o mesmo material. Ou seja, ele vai ter a mesma fórmula molecular, mas arranjo cristalino diferente. Ok? Então tem que ficar esperto com isso. Aí ele vai vir aqui o número da ficha, tá? Então 461212 é o número da ficha. Esse número da ficha ele tem que ser citado na hora que você, por exemplo, for publicar um artigo. Tem que dizer, olha, foi utilizada a ficha catalográfica JCPDS 46.212 para cobre K-alfa. Que aqui eu sei pelo comprimento de onda, mas vem escrito aqui qual é o tipo de radiação usada. Tá vendo aqui, ó? E aí vem as informações. Peso molecular, o volume da célula unitária, tá? Esse aqui é a densidade atômica, o sistema cristalino, no caso aqui hexagonal, tá? A lateral, ai meu Deus, esqueci o nome,
Eu não vou lembrar agora. Isso aqui eu acho que vocês não viram, que é a simetria. Acho que vocês não devem ter visto. E os parâmetros de redes. No caso aqui, A, B e C. Como, de acordo com o sistema cristalino, ele vai dar aqui os valores. E aqui o ângulo, alfa, beta e gama. Ok? Aí vem aqui o nome do mineral que deu origem à análise. Do lado de cá vai vir a referência em que foi usada essa análise. Ó. Essa aqui é uma análise até recente, de 1990, mas você tem fichas catalográficas muito antigas. Tá? E aqui eu tenho aqui, hoje as fichas vêm, antigamente só vinha a tabela. Vem aqui na ficha o meu difratograma, vem o eixo Y, que é a intensidade, a distância interplanar, aqui é a intensidade relativa, tá vendo? O feixe, que tem a maior intensidade, que é esse aqui em 100%, ele está aqui, porque aqui não está em relação a 2θ, aqui está em relação ao D, tá vendo? É porque normalmente aqui é 2θ, mas eu vou mostrar outra ficha com 2θ. Aí ele está aqui nessa distância interplanar de 2,55, ou seja, se você for olhar aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é o mais intenso de todos. Ou seja, ele está indicando para a direção. Acho que tá, essa aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui está em relação a 2θ. Ó. Isso aqui é para quem? Nossa, esse aqui é mais difícil, né? Que é um silicato. Silicato hidratado de alumínio e sódio. Mais difícil esse aqui, tá vendo? Esse aqui é de 1959. E aí, aqui eu tenho os feixes. O mais intenso tá esse aqui. Num plano 1,00, com 2θ em 7. Ok? Então, são todas fichas catalográficas. O número dela é essa aqui, e você vai interpretando de acordo com a sua análise. Ó. Esse aqui é um material que é chamado óxido de zircônio. Tá? O zircônio, eu vou ter ali o ZrO2, é o óxido. Tá? Esse aqui, ó, se vocês olharem, ele é um sistema cristalino monoclínico. Tá? Essa célula primitiva aqui quer dizer que ele como é que fala? Ele é igual ao monoclínico original, é isso que quer dizer. Aqui tem os parâmetros, tá vendo? A, B e C, o ângulo beta, e aqui vai vir lá, ó o 2θ. Aí aqui ele já deu a intensidade em relação a 1000 contagens. Não sei se vocês percebem aqui. Onde o mais intenso está esse aqui em 28. O ângulo aqui, ó. Esse aqui é o mais intenso. Né? 28,057. E aí eu vou ter aqui infinidades aqui, ó, de policristais que vão dar uma intensidade. Mas o mesmo óxido de zircônio, ele pode formar uma zirconita, que a gente fala, que é uma variação, é uma oxidação, é um material ali que é diferente do óxido, mas ele é um tipo também, que aqui entra um composto de ítrio no meio, ok? E aí já muda todo esse arranjo. Eu tenho aqui outro tipo de óxido de zircônio e ítrio, que aí vou estar aqui no sistema hexagonal, aqui é romboédrico, tá vendo? Ó, outro de zircônio, de óxido e ítrio. Então, são vários para o mesmo material. Então, se eu pegasse, por exemplo, um difratograma, ó, esse aqui é da zircônia, você teria que, a primeira coisa, identificar o pico mais intenso. Fica fácil, por quê? No gráfico, você vai ver lá, esse aqui seria o mais intenso, aproximadamente aqui, ele estaria ali, mais ou menos aqui, ó, em 28, 29 graus. Ó, 29 aqui, mais ou menos. Aqui é 25, né? Então, aqui, ó, é mais ou menos 25 para 24. Aqui é mais ou menos... Então, você vai identificando. Claro que, usando o computador, você pega esses valores exatos, né? Ó, isso aqui é mais ou menos 31, 32... E aí você, ó, esse aqui está em 50, só que dá para ver aqui, ó, pela largura, que houve uma sobreposição. Tá vendo aqui, ó? Está muito largo, esse muito largo, todos estão muito largos. Então, isso quer dizer o quê?
que picos foram sobrepostos. E aí você analisa. Ó, pelo óxido de zircônio, você vai analisando. Ó, opa, desculpa. Então, eu tinha aqui, ó, 24, 29, 31. Aí você vai vir aqui, o mais intenso era aquele 29. Ó, aproximadamente a gente pegou, porque ali eu estava no olho, então é 28 para 29 ali. Em 31 eu tenho outro intenso também, ó, que é mais menos intenso do que o outro, tá vendo? Que igual está batendo. Em 50 eu também tenho, ó, 50 eu tenho aqui, mas ele é menor do que os anteriores, e assim você ir interpretando. Como dá para ver, esse tipo de fichamento, ele gera distorções, tem erros. Por quê? Para definir, a partir dessa estrutura aqui, à mão, qual era o arranjo cristalino, a chance de errar é muito grande. Porque você teria que, para funcionar, ter o difratograma com todos os seus picos indexados para você garantir que esse arranjo cristalino é realmente ele. Ok? E aí, o que foi acontecendo? As pessoas viam que aconteciam distorções durante a análise. Né? Não da análise, a distorção ocorria na interpretação. E aí foram se criando técnicas, tá? Existiram várias. Hoje, a que está sendo mais utilizada é o que a gente chama de refinamento de Rietveld. Eu não vou entrar aqui, até porque eu não sou perito nesse refinamento, já fiz uma vez lá, mas o refinamento de Rietveld, ele é o quê? Você, a partir de um difratograma real, tá? Real, você alimentando os dados do seu computador, você vai gerar uma função que vai sobrepor um difratograma teórico. E quando esse refinamento ele é coerente, ou seja, quando bate o resultado desse refinamento, você vai ter lá o que a gente chama da sobreposição. Ó, tá vendo aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele vai identificar, mas isso tudo você tem que fornecer as informações para ele e o software vai ficar recalculando até atingir o momento que ocorre a coerência dos dados aqui entre o difratograma real experimental e os dados teóricos que o software calcula. Aí, quando você tem essa interpretação e você chega num valor aceitável do refinamento, aí existe um valor de R que é justamente o tamanho do erro e do acerto que esse refinamento está dando. Normalmente é aceitável a partir de 95%. Ok? Então, você vai, quando você tem essa sobreposição, o software dá para você todas essas informações aqui, todas, só que do seu difratograma real. Isso é chamado refinamento de Rietveld. Rietveld, ele previu esse tipo de análise, as funções, na década de 70, de 1970, só que naquela época ele não conseguiu comprovar todo o estudo dele, porque não tinha computador com capacidade para fazer os cálculos. Hoje a gente faz com computador de casa. Existem vários programas, alguns são gratuitos, é óbvio que aqueles mais simples são pagos. Na internet existe um programa que chama assim, ó, GSAS. Esse aqui é um programa gratuito, existem outros, tá? Então você vai lá e baixa no GSAS, aí você tem a biblioteca, tem a calculadora lá que faz o cálculo, mas o GSAS é um dos programas que você usa. Na época eu usei isso aí, para você interpretar o refinamento de ritmo. Tá? Esse refinamento aqui foi feito com o programa EVA, tá? É um programa pago. Quanto mais, quando você paga os programas, eles são mais amigáveis, vamos botar assim. Os programas gratuitos, eles são bons, mas eles não são muito amigáveis. Então, você vai ter que ter um conhecimento. E o conhecimento vem de quê? Você tem que entender tudo que interfere na sua análise. Por quê? Porque aqui você tem que informar o programa.
Porque quanto mais informação você dá ao programa, mais rápido ele vai calcular para tentar chegar num valor coerente. Tá? A tendência é que no futuro você tenha programas super amigáveis que passem a chegar num refinamento, né, muito mais preciso. Tá? Esse aqui era o modo que calculava o tamanho de cristalino de Debye-Chair, tá? Onde aqui era uma equação. Eu cheguei a usar isso aqui, funciona, tá, gente? Essa equação funciona, ele só tem alguns probleminhas, né? De acordo com você tem que conhecer sua amostra. Então, por exemplo, o tipo de partícula que você faz na sua amostra. Se você for fazer uma partícula em pó, você tem que triturar bem para garantir que aquele material que você vai fazer análise, ele seja com um formato praticamente idênticos, com tamanho e geometria. Aí é esse K aqui, aí você tem a constante que aproxima dele. Né? Cada geometria você tem sua constante. Então, normalmente, você pega aquele pó, leva no microscópio e vai ter uma noção. O θ você tem, perdão, θ não, o ângulo, o comprimento de onda você tem, tá? O θ você tem, tá? E aí, esse beta aqui é a largura do pico a meia altura. O que é isso? Peguei. Porque aqui, ó, você pega um pico, vê a metade dele e mede essa largura aqui, ó. Esse é o beta. Para cada pico que você for calcular, vai ter um valor de beta diferente, lógico, com altura diferente. Aí, com isso, você calcula o tamanho do cristalito, tá? Se você usar a técnica de Rictville, ele já dá esses valores para você, ou então você aplica aqui, se você estiver utilizando as fichas catalográficas, você pode calcular usando essa equação. Ok? Aqui é só você pegar cada um. Lembrando, a grande dificuldade de trabalhar, ó, aqui, por que está tão largo assim o AIX? Porque foi reduzido aqui para você ter uma precisão maior desses cálculos. Então, você abre, você está com um gráfico, você pode abrir, para determinar a largura, a meia altura, você vai vir aqui definir, os programas fazem isso facilmente, né? Você rapidamente calcula isso. Tá? Mas, quando ele é largo, quer dizer o quê? Quer dizer que vários picos aqui, ó, se sobreporam, várias linhas se sobreporam. Ó. E essas linhas se sobreporam vão causar desvios, porque cada linha dessa sobreposta seria um tamanho de cristalito diferente. E quando você faz o cálculo desse pico largo assim, você vai tirar um tamanho médio de cristalito. Ok? Que aí, lógico, com esse tamanho médio, você vai gerar um valor que não é muito real. Ok? Isso aqui é só uma tabela de distância interplanar. Ok? Alguma dúvida? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Nada? Tá. Uma perguntinha. Vocês já ouviram falar do Laboratório Nacional de Luz Síncroton? Ninguém conhece? Vocês já ouviram falar de acelerador de partículas? O Brasil, ele tem o laboratório de luz síncroton, tá? Que é um laboratório que são aceleradores de partículas. Hoje tem lá 3 aceleradores. É o maior da América Latina, tá? É muito legal lá. Eu vou entrar aqui, vou sair dessa apresentação e vou mostrar a vocês pela internet. Ok? Então, assim, o laboratório, gente, de luz síncroton, eu falo para todo mundo, por quê? Vocês estão terminando a graduação, a maior parte de vocês, lógico que
como essa matéria, acho que ela não tem, o pré-requisito é muito simples, alguns são alunos iniciais, mas vale a pena entender, né? No caso do laboratório de Luiz Cinto, o que acontece? Ele é um acelerador de partículas, ele fica em Campinas, tá? Um lugar lindo, assim, cara, funciona, é muito bom lá. Eu tive o privilégio de fazer um projeto lá quando eu estava fazendo doutorado. Então, ele abre editais, nesses editais você envia projetos, dizendo o que você quer fazer. Eu não conhecia, foi por intermédio de um amigo que eu passei a conhecer, e eles aprovando o seu projeto, se houver dinheiro disponível, porque tudo vai depender de dinheiro, e vai de acordo com o que o laboratório também está pesquisando. Eles pagam passagem, lá tem hospedagem que eles dão lá para a pessoa dormir, e aí funciona muito bem. Lá tem cursos de graduação, só que está vinculado à Unicamp, e tem cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. É outro nível, tá? É outro nível. Então, assim, funciona, tem equipamento que vocês nunca ouviram falar. Lógico, é uma pena que pode fazer visita, né? Eles ficam bem próximos da Unicamp, e aí vários alunos da Unicamp fazem estágio lá, eles abrem programa de estágio para alunos de graduação. Então, por exemplo, agora com essa pandemia, eu não sei como é que está a situação lá, sinceramente. Mas era normal ter curso de verão, ou seja, em janeiro você ia lá fazer algum curso. Quando era aprovado no edital lá, você tinha que ir, eles pagavam tudo, passagem de avião, hospedagem, geralmente eram 30 dias de curso. E é curso o dia todo, tá, gente? Muito bom o curso, muito bom. A única dificuldade do laboratório é a língua, né? Vem gente do mundo todo. Então, dependendo do curso que você vai fazer, porque lá, por exemplo, há 5 ou 6 anos atrás, teve um curso com prêmio Nobel de Física. Ele esteve lá dando um curso, pessoalmente. Então, assim, na época eles estavam montando o novo acelerador que eles chamam de Sirius. Eu vou entrar lá no site para vocês verem. Depois, vocês façam o seguinte, vocês, com calma, eu vou mostrar aqui um tempinho ali para vocês, vou explicar mais ou menos como que é organizado o laboratório. Tem um tempo que eu não entro, né? Mas vale a pena vocês entrarem e ver se não tem nada que interessa a vocês, tá? Por quê? Porque é um lugar maravilhoso, você aprende muito, tá? Então, vamos lá. Ó, esse aqui é a estrutura, né, do site. Então, aqui é lnscpem.cnpm, né, .br. Antigamente era lnls.br. Aí, quando mudou o governo, mudou isso aí, eu não sei porquê, mas mudou essa estrutura. Dentro aqui, você vai ter várias informações, tá? Várias. Então, tem aqui, por exemplo, quando eles põem linhas de luz, eu vou mostrar lá a organização. Linha de luz é o quê? O acelerador de partículas são partículas, né, normalmente prótons, que você acelera, tá? Prótons, elétrons, vai depender da linha que você vai trabalhar, e durante esse processo de aceleração e redução dessa velocidade, vai haver uma emissão de energia na forma de luz. Luz que se refere aqui, gente, é luz de toda a faixa de comprimento de onda. Tá? Então, o que acontece? Essa parte, eu vou mostrar a parte onde fica o acelerador e como que são mostradas as linhas. Você teria ali, cada parte ali, radiações diferentes que são filtradas e enviadas para você fazer análise. Qual é a vantagem de utilizar um equipamento desse ao invés do equipamento de bancada? Que você tem uma intensidade muito maior de energia, então você consegue fazer uma análise com muito mais precisão, e chega a uma potência muito grande, e, além disso, o sinal é mais puro. Então, ó, nessa figura aqui, deixa eu ver, acho que é aqui no sobre, ó, aqui tem contando toda a história, né? O
um dos cabeças morreu o ano passado. Tem uma parte aqui que ele explica, só um minutinho que tem que mudar aqui. Organograma. Mudaram tudo. Tinha uma parte aqui que era justamente do sobre ali, que dava toda a explicação das linhas, de tudo mais. Aqui só está explicando a linha, mas eu queria mostrar o acelerador. Deixa eu ir lá no início aqui. É porque ele tem várias linhas. Ah, acho que é isso aqui. Luz para conhecimento. É isso aqui. É aqui mesmo. Bom, vamos ver se eu consigo aqui mostrar a vocês aqui. Deixa eu baixar aqui. Olha só. Quando você chega no acelerador de partícula, aquela parte inicial, essa parte aqui, ó, numa forma circular, aqui eu tenho as regiões onde você vai chegar, o acelerador de partícula ele vai estar bem na parte interna aqui, ó. Então, uma parte assim, é grande, né? Lógico, ele é bem grande, mas em relação ao restante, ele não é tão grande assim. Então, o que vai acontecer? Nessa parte vai ter uns blocos de concreto, porque são radiações, gente. E como ele emite todo tipo de radiação. Os blocos de concreto e chumbo é para isolar a gente do perigo. Tanto que quando você entra lá, a primeira coisa que você faz é usar um crachá contador de radiação. E você vai pegar ele zerado e quando você sair, eles fazem a medida. Esse crachá. Tá? E aí você vai acelerar e cada um desses boxes, que eu não sei se vocês conseguem ver que tem uns boxes saindo aqui, ó. Aqui não tem. Cada um desses é uma linha de luz, é uma faixa de comprimento de onda que é arremessada para aquele lugar. Tá? Aí eu vou tendo aqui, dentro da parte, aí eu já estou do lado de dentro, eu vou ter toda a parte instrumental, uma coisa do outro mundo, você não acredita, tá? E esses Sirius, eu fui na época que eu fui, não existia o Sirius, ele estava em construção. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Tá? Depois disso, o que eu trabalhei era uma fonte muito mais leve do que o Sirius. O Sirius era muito mais potente e muito maior em dimensão. Tá? Então, você tem aqui toda a parte do laboratório, é muito bonito lá. E cada linha dessa, você tem um tipo de raio-x que você faz sua análise. Deixa eu ver se eu... O Saiba Mais não mostra nada aqui. Ah, não, esse aqui é o download do livro, eu não vou ficar entrando no download. Bom, aí nas linhas de luz, o que acontece? Aqui, eles antigamente eles davam nomes, siglas. Por algum motivo mudaram. Agora vem aqui, ó, Carnaúba, Cateretê, Cedro, é nome de árvore. Eu não sei por que não. Se você perguntar, mas por quê? Não sei. Eles mudaram. Aí você vai ter aqui o tipo de trabalho que é feito nessa linha. Então, aqui ó, é nanoscopia de raio-x. Você vai estudar na faixa nano alguma coisa utilizando raio-x. Deve ser muito massa. Ou seja, você vai fazer uma análise de raio-x, ao invés de fazer uma análise de raio-x numa escala macro, você vai fazer ali numa escala nanoscópica. Tá? Aí, dentro da linha, o que acontece? Quando você entrar, você tem informação aqui, ó, é a linha de luz mais longa do Sirius, com aproximadamente 145 metros de distância entre a fonte e o ambiente da amostra. Isso aí vai gerar o quê? Você tem uma fonte de alta intensidade, mas quanto maior essa intensidade, vem junto ruído, ou seja, outros comprimentos de ondas que você não quer. Então, você precisa de filtrar. E aí, quanto mais longa, mais filtração. E aí você consegue fazer uma análise melhor. Provavelmente, essa linha é extremamente concorrida. O que quer dizer concorrido, gente? Você, ao mandar para lá trabalho, tem trabalho do mundo todo.
Por quê? Porque esse laboratório ele tem convênio com vários outros laboratórios do mundo. Tá? A América Latina vê um monte de argentino, porque não tem aqui. Ok? Aí eu trabalhei num que era de sax e de difração de raio-x. Nem aqui, um era esse aqui, raio-x de baixo ângulo, foi um que eu trabalhei, e o outro de difração de raio-x, que era esse aqui, ó, a difração de raio-x em policristais. Tá? Ó, no caso, ó, é uma linha otimizada para a técnica de difração de raio-x de materiais policristalinos em geometria de Baixer, ou seja, aquela que a gente estava falando. Né? A linha visa principalmente caracterização estruturais de materiais na forma de pó, como cerâmicas, fármacos, minerais, catalisadores. Eu trabalhava com cerâmica, por isso que eu usei essa linha. Tá? Mas essa aqui já é num lugar novo. Então, o que eles querem? Eles querem que você mande trabalhos e baseado nesse trabalho, eles vão ver se vale a pena disponibilizar a linha. Por quê? Funciona 24 horas, não tem esse negócio de dormir. Então, você trabalha o tempo todo. Eu fui 2 vezes, nas 2 vezes eu ficava, eu não ia para o alojamento, eu ia lá só tomar banho. Aí, então, ficava eu e o meu amigo, eu fazia as minhas análises, eles a dele, só que aí a gente revezava, um fazia análise do outro, para quê? Para usar a linha 24 horas, e dormia lá em cima do equipamento. Tá? Então, assim, é outro nível, o negócio funciona muito bem. Aqui deve ter a parte oportunidades. Essa parte de oportunidades pós-graduação, tá vendo? Programas para estudantes, programas de bolsa de verão. Só que eu acho que isso está tudo suspenso, tá? Por causa da pandemia. Eu não sei, aí teria que procurar. Nesses programas de bolsa de verão, realizada anualmente, estimula jovens estudantes com vocação para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico a desenvolver um projeto de pesquisa proposto, né, por um pesquisador do CEPEM. Eles já estão restringindo. Mas se mandar para lá, eles costumam fazer. Gente, e a vantagem desse lugar é que, ao invés de trabalhar só com materiais cerâmicos, eles trabalham com todo tipo de material, biológico, fármaco, tem de tudo lá. Tá? Então, são trabalhos assim, de outro nível. Aqui tem bolsas de iniciação científica, tá? Só que essas bolsas de iniciação científica, quem faz geralmente é o pessoal do CEPEM. É eles que fazem lá. Aí põe os alunos deles lá para rodar. Tá? E tem programas de estágio. Esse programa de estágio é mais complicado um pouco, né? Porque eles exigem muito para o cara trabalhar lá. Tá? Então, assim, mas eu acho que vale a pena vocês entrarem, darem uma olhada. Esse sal aqui, existe um evento lá que chama de HAL, essa aqui, reunião de usuários, eu participei 2 anos, porque aqueles que mandam projetos e são aprovados lá, têm que obrigatoriamente mandar trabalho para lá. Aí gera um livro de resumo, né, tem as fotos, né? Eles sempre fazem uma foto dessa aqui com todo mundo, no HAL, né? Pagam tudo, tá? Aqui você não tem negócio de... Eles pagam tudo. Eu não lembro qual que eu fui. Eu acho que foi. Vamos ver aqui se tem uma. Eu tirei uma foto na frente do LNS. Isso aqui é qual? 2003? Não, já foi. Eu já não lembro mais. Acho que foi essa aqui, ó, 18ª. Foi aqui que eu participei. Tá? Então, esse HAL aqui é gente do mundo todo participando. E aí você publica o trabalho, né? Aí você, ao entrar nesse HAL, você publica lá. Aqui, acho que foi esse 18º aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi um trabalhinho que eu publiquei. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Então, assim, eu acho que vale a pena vocês pegarem um pouco do tempo de vocês e observarem as opções que tem. Aqui no Brasil tem muita opção, tá? Só tem que procurar.
foi na época que eu fiz, né? Era o trabalho lá do projeto que eu tinha mandado. Ó, do mais, gente, eu vou colocar, então, o cronograma lá para vocês. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente faz lá durante os fóruns, tá bom? Depois entre com calma no site, dá uma olhadinha, vale a pena. Vocês estão formando e lá tem muita oportunidade, tá bom? Um abração aí para vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde, querida. Tchau. Tchau.